A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, e onde esse vídeo chegar. Primeiramente, peço a todos que antes de prosseguir com esse estudo, orem em espírito, em silêncio, em seu pensamento ao Eterno Yahweh, para que o Pai dê o entendimento espiritual e que esteja com a sua Bíblia em mãos para que possa acompanhar. Amados, renove o seu entendimento. E esse estudo é com o nosso irmão Caleb. E que todos tenham um ótimo estudo. Assim seja. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero trazer um assunto aqui que eu não sei se você já ouviu em algum lugar, mas se nunca ouviu, terá a oportunidade de ouvir aqui. Algo que já no meu entendimento é claro, mas que no entendimento de muitas pessoas isso está obscurecido por causa de ferimentos, de enganos, e eu acredito que essa mensagem vai lapidar um pouco toda essa sujeira, vai tirar um pouco dessa sujeira. Eu queria falar sobre o Espírito Santo, e eu quero falar sobre a apostasia. São duas coisas que caminham juntas, e eu quero falar sobre buscar o Pai de forma racional. Eu acho incrível como que a Bíblia, né, um conjunto de livros escrito por diversas pessoas, dizem a mesma coisa o tempo todo. É uma pena que muitas pessoas se utilizam desse livro para fazer um emaranhado na mente das pessoas, né? Acaba fazendo um labirinto e as pessoas não conseguem entender esse livro de jeito nenhum. Mas o objetivo desse canal é trazer as pessoas para a nova aliança. Então, é trazer as pessoas para o racional, para a liberdade de poder pensar por si só, porque é isso que as Escrituras afirmam o tempo todo, é essa liberdade que representa a nova aliança. Poder participar do banquete do Pai, que é buscá-lo em espírito. Eu quero começar falando sobre o Espírito Santo. Quando diz Espírito Santo, não está se falando de um ser que possui uma pessoa, como muitas igrejas dizem, né? Parece que é um espírito que vem e possui a pessoa. Quando fala Espírito Santo, está se referindo ao Espírito do Pai, ou seja, é a consciência do Pai, é a palavra dele que gera em nós um novo ser, uma nova criatura. Se nós analisarmos na Velha Aliança, o Pai precisava, né, ditar regras e ter leis por todo lado para que o povo pudesse saber o que é certo e o que é errado. O livro de Romanos, Paulo fala isso: eu não saberia o que era matar, se a lei não dissesse não matarás, eu não saberia o que era roubar, se a lei não dissesse não roubarás. Então você percebe que eles não sabiam o que era certo e o que era errado, era a lei que apontava o caminho. Se a gente parar para analisar que o povo de Israel foi um povo escolhido da terra para receber essas leis, né, essa direção, então significa que o restante da humanidade estava todo em trevas, né? Inclusive as Escrituras dizem isso mesmo, né, que os gentios eram povos que inclusive as Escrituras chamam de carne podre, né? As Escrituras chamam de povo que estava nas trevas, literalmente. Então o povo de Israel foi o povo que recebeu a luz muito mais fraca, é óbvio, né? Que veio por intermédio de Moisés, que eram as leis, e que através do Messias, que o Messias, como eu já falei, significa ungido, né? Aquele que estava cheio da compreensão do Pai. Quando fala que ele é ungido, é porque ele estava cheio da compreensão do Pai. Quando fala Espírito do Pai, que ungido é isso, né? Alguém que está cheio do Espírito Santo. É alguém que está cheio da compreensão, da luz do Altíssimo no seu entendimento, e ele conseguia ver o porquê que a humanidade estava sofrendo, e ele falava aquilo que poderia consertar a humanidade. Por isso que diz que as suas palavras eram luz, né? Porque ela iluminava de verdade o entendimento das pessoas. Não era uma luz externa, era uma luz interna. Quando o profeta Joel fala que o Pai derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, o derramar o seu Espírito sobre toda a carne é justamente isso. É as pessoas ter compreensão do que é certo e o que é errado sem ninguém precisar ficar ensinando.
Porque se na velha aliança precisava ter os líderes, os sacerdotes, os guias, os tutores, para guiar o povo, e o Messias fala em Mateus 23 que não era mais para ter isso na nova aliança, porque na nova aliança as pessoas seriam guiadas pelo Espírito Santo. Leia Mateus 23, você vai ver que eu não estou inventando isso. Infelizmente nós temos hoje aí muitos guias, muitos pastores, muitos líderes, porque as pessoas estão vivendo a grande apostasia que está escrito que aconteceria sobre a terra, ou seja, o povo voltaria a depender de homens. Paulo ainda fala, né, que eu não acredito que vocês voltaram a ser escravos de homens novamente. Em Gálatas, Paulo fala isso. E isso, a cada dia que passa, está acontecendo de maneira maior, né? Está tomando conta mesmo, onde as pessoas elas não sabem o que é certo e o que é errado mais. Só que se nós analisarmos, por que fala que nós temos que ter as palavras do Messias como luz para o nosso caminho, né? Que não está escrito que a palavra ela é luz para os nossos passos, para os nossos pés, né? E a palavra não é a Bíblia. A palavra é as palavras do Messias, que se você quiser ler lá na Bíblia, você pode ler. Mas se você quiser buscar no seu entendimento, hoje você pode. Por quê? Porque essas palavras foram derramadas sobre o entendimento de todos, conforme está escrito no livro de Joel. O Pai derramou a compreensão que o povo da antiguidade não tinha. Então hoje nós vivemos dias em que, se você perguntar para uma pessoa, é certo matar? Ela vai dizer não. É certo roubar? Ela vai dizer não. É certo adulterar? Ela vai dizer não. E ela sabe as consequências disso, o prejuízo disso. Mas por que muitos fazem? E por que muitos precisam de alguém para dizer para ela que isso não pode? Sendo que ela sabe que não pode. Porque são pessoas que de fato não querem dar o braço a torcer. E a religião vem e colabora muito com isso. Porque quando se diz que a pessoa está cheia do Espírito Santo, é como se ela tivesse sido possuída ali por um espírito que a comandou, que a conduziu a fazer aquilo ou aquilo outro, não teve poder sobre o seu corpo, o espírito dominou ela. Uma coisa assim que não tem lógica dentro das Escrituras. Porque dentro das Escrituras, o Messias ele não ficava se contorcendo para lá e para cá, pulando para lá e para cá, para dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. E a Escritura diz que ele foi o homem que passou por essa terra mais cheio do Espírito Santo que já existiu. Inclusive ele carregou o nome de ungido, o Messias. E ele não ficava pulando, girando, quando ele falava em nome do Pai. Não, ele falava de forma racional, consciente. E é isso que o Espírito Santo traz a uma pessoa. Não traz ficar pulando, girando, não traz nada disso. Traz consciência. A pessoa sabe o que é certo e o que é errado, porque agora o Espírito Santo a conduz. Só que está escrito que nem todos aceitariam ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que está escrito que quem crer é batizado. Ou seja, quando fala batizado ali, o sistema traz que é na água física, né, que não muda a vida de ninguém. Não, esse batizado é justamente ouvir a voz do Espírito Santo. Aí a pessoa é guiada por ele em seus passos e ela se salva. Se salva do quê? A pessoa podia matar e ela, ouvindo a voz do Espírito Santo, não mata, se salvou. A pessoa podia adulterar e a sua vida virar um inferno, e ela ouve a voz do Espírito Santo que diz não faça isso, e ela se salvou. A pessoa podia gerar um filho, colocar no mundo, abandonar, não dar ajuda nenhuma, mas quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ela vai lá, ela cuida, ela trata, ela não precisa de leis para dizer para ela que ela tem que pagar pensão ou coisa do tipo, porque ela é guiada pelo Espírito Santo e ela sabe que ela tem que cuidar porque é responsabilidade dela. Então ela está salvando. Ela está salvando o quê? Ela está salvando a si mesma de consequências terríveis e ela está salvando a humanidade de sofrimentos terríveis. A humanidade começa a encontrar mais alívio quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo fala no livro de Colossenses que Cristo em vós é a esperança da glória. Quando ele fala Cristo ali, nós temos costumes de imaginar aquele homem que veio, mas não, a palavra Cristo significa ungido. Então significa que a compreensão que estava em Cristo para fazer o que era certo, se nós aceitarmos sermos guiados por essa compreensão que está na nossa mente hoje, que o Pai liberou para todos, haverá esperança para esse mundo caótico. É a esperança da glória, de o mundo passar a ser menos sabe, escravidão, vamos falar assim, menos escravo. As pessoas vão começar a libertar as outras, vão começar a soltar as algemas,
vão começar a revelar segredos ocultos que antes ela não revelava porque ela queria só ela saber para lucrar em cima dos outros. Ela vai começar... Então as pessoas vão começando a ficar mais livre, porque chegou o racional, ela recebeu a compreensão, e não um espírito que a faz girar para lá, para cá, para lá e para cá. Quando isso acontece, as pessoas elas não vivem em apostasia. Mas quando as pessoas começam a voltar novamente a depender de homens como era no passado, negando a ação do Espírito Santo sobre a vida dela, aí a pessoa começa a entrar em uma apostasia profunda, aonde ela não ouve mais a voz do Pai, mas diz que está ouvindo, por intermédio de uma segunda pessoa, negando a descida do Espírito Santo. Ou seja, ela precisa ir em um local para ouvir Deus falar. Então ela está numa apostasia. Eu preciso ouvir Deus falar. Deus fala comigo. Não, Ele fala com você o tempo todo, nas suas atitudes e no seu dia a dia. Porque o que vai mudar a nossa vida é ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas das vezes perdermos, né, quando nós queremos ganhar, mas a gente aceitar perder porque é o melhor caminho para a humanidade. Quando pararmos de sermos egoístas e pensarmos em nós mesmos. A pessoa sai de casa para ir a um local buscar um Deus que é Espírito, que fala com ela a todo momento no seu entendimento, que é o verdadeiro templo. Paulo fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Aí a pessoa vai a um local para ouvir o Espírito Santo falar. Então significa que ela está em uma apostasia profunda, ela negou todo o plano de salvação. Porque o plano de salvação é isso. O homem foi criado conectado com o Pai, buscando ao Pai em Espírito. Aí vem, né, a humanidade cria uma religião, uma forma de buscar o Pai fora de si. A humanidade entra em trevas. O Pai separa um povo, começa a guiar esse povo. Desse povo ele gera os seus filhos espirituais, como Paulo fala em Gálatas 4, que a Israel terrena era apenas uma sombra. A Israel terrena era filho da escrava, precisava de leis, precisava de regras, de tutores. Mas é desse povo que nasceu os filhos livres, como por exemplo o Messias, foi o primeiro deles, e depois, através de sua palavra, se gera-se muitas pessoas, né, que são co-herdeiras de Cristo. Por que co-herdeiro? Porque herdou também a mesma compreensão que foi dada pelo Messias, o mesmo Espírito. Não tem aquela questão de falar que estamos todos no mesmo Espírito, ou seja, no mesmo entendimento. Aí se torna um corpo, porque estão todos ligados no mesmo entendimento. Não é um corpo, um templo de pedra, que as pessoas vão lá e se reúnem. Não, é um corpo que está espalhado pelo mundo todo, que a Bíblia também chama de trigo. São pessoas que agem corretamente, que não mentem, que não enganam, que ouvem a voz do Espírito, fazem o que é correto, não trapaceiam. São pessoas justas, honestas, transparentes. Elas trazem alívio para o mundo que está todo acorrentado. Elas trazem alívio, sabe? E aí, conforme vai aumentando esse número de pessoas, a terra vai parando de gemer. Isso significa que as pessoas estão aceitando ser guiadas pelo Espírito Santo. Estão colocando ele como seu guia e não os homens que lucram em cima do Evangelho, que fazem discípulos para si. Eu só queria deixar essa mensagem aqui para você refletir. Todo o plano de salvação que o Pai teve se concluiu no madeiro, de fato. Através do Messias, um templo, como Malaquias 3 fala, um templo que foi preparado para o Pai poder descer à terra. Ou seja, ele trouxe a compreensão perfeita para o Messias. E as suas palavras trouxeram vida para a humanidade que estava morta. Agora, quem quer ouvir a sua voz, praticar o que é correto, ser justo, honesto, transparente, não fazer para o próximo o que não quer para si, essas pessoas, elas estão se salvando dia a dia, se limpando, sabe? Se limpando da sujeira do mundo, tornando-se luz, como o Pai que está na luz, transparentes, pessoas amáveis que não enganam. Mas aqueles que não querem dar ouvido à luz que veio na boca do Messias e querem dar ouvido à voz de homens enganadores que lucram em cima das pessoas, essas pessoas infelizmente estão em tormentos, em abismos profundos e não conseguem compreender que comer um pãozinho todo mês na igreja nunca vai torná-la melhor diante do Pai. O que vai torná-la melhor diante do Pai é ela comer do pão da vida, aquele que está na arca. Após o madeiro, a arca não está mais do lado de fora do ser humano. Ela só esteve do lado de fora porque ela não estava dentro na velha aliança. Mas após vinha o justo, dizer tudo o que precisava dizer e colocar a arca para dentro de nós, porque não é isso que está escrito, que as leis que estavam na pedra agora estão no nosso coração. O pão que antes era externo, o verbo
Era escrito no papel, agora está dentro de nós e fala conosco 24 horas por dia. É o pão que está dentro da arca, é o maná. Só que agora nós temos o pão vivo, sabe? E agora somos sacerdotes. Não está escrito isso no Apocalipse, que nos tornamos sacerdotes? Ou seja, o cajado de Arão está dentro de nós agora. Não está mais fora, mas as pessoas preferem o caminho da apostasia para quê? Para não serem melhores, para continuarem colocando a culpa em alguém sobre os seus erros. E na minha opinião, o homem só foi tirado do paraíso, a mulher só foi tirada do paraíso, porque não assumiram os seus erros. Conforme o ser humano começa a assumir o seu erro e dizer, pai, eu errei, me desculpa, eu vou me consertar, ele volta para o paraíso. Porque isso, afinal, é conversão. Conversão não é fazer parte de um sistema religioso que agora vai cantar a musiquinha, vai comer um pãozinho uma vez por mês, tomar um vinhozinho, participar de alguns cultos. Isso não é conversão. Conversão é você se converter dos seus maus caminhos, como diz as Escrituras. Matava, não mata mais. Roubava, não rouba mais. Adulterava, não adultera mais. Aí ela se converteu, ou seja, ela assumiu que ela fazia isso e agora, por isso que o Messias disse para Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Por quê? Porque Zaqueu foi para um templo, aceitou a Jesus num templo religioso? Não. É porque ele resolveu voltar e restituir todo mundo que ele tinha errado. Ele aceitou a sua culpa. Todos que aceitam que são pecadores e voltam a fazer o que é correto, o que é justo, essas pessoas vão se salvando diante do Pai. Que o Eterno abençoe sua vida. Medite nessa mensagem. Ela pode transformar a sua vida para sempre. Muitas pessoas vivem na velha aliança e acredito que estão na nova, porque entre velha aliança e nova aliança o que muda é a forma de você pensar, a forma de você entender. Eu gravei agora um vídeo falando sobre o Espírito Santo ou apostasia e deixei para a escolha das pessoas, né, em buscar o Pai em espírito dentro de si ou ir a um local buscá-lo, né? É totalmente diferente você ir a um local buscá-lo e buscar dentro de si. Paulo diz no livro de Coríntios que nós somos o templo, vós sois o templo. Então, se eu sou o templo, então eu busco o Espírito Santo em mim, e não em um lugar, e muito menos por intermédio de outra pessoa, né? Já citei várias vezes o caso da mulher samaritana, que o Messias disse que não era mais para buscar o Pai no templo e nem no monte, ou seja, porque você não precisaria sair mais de você. Só procura homem na rua, vamos dizer, eu estou usando a expressão homem para você entender, é um exemplo. Só procura marido na rua, vamos dizer assim, que é uma expressão que a Escritura usou muitas vezes, né, comparando o pai ao marido. Só procura alguém na rua, aquela pessoa que não tem em casa. Então, se você não está casado com o Altíssimo, não está vivendo a nova aliança, então você sai de casa para buscar ele em algum lugar, né? Agora, quando você se casa, você fica tranquilo, você tem o Pai dentro de si, é uma relação de intimidade, não precisa outras pessoas se envolverem, né? E isso é lindo, é maravilhoso. Mas eu coloquei nesse vídeo que é uma escolha de cada pessoa. Se a pessoa quiser ir comer um pão uma vez por mês em um templo religioso, que chama-se de templo, mas é equivocadamente, porque templo de verdade do Altíssimo somos nós, casa de oração somos nós. Eu coloquei esse vídeo e um rapaz, ele comentou aqui embaixo como que é a minha definição sobre Trindade. Se eu não acredito que Deus se manifesta em três pessoas distintas, como uma única essência. Ou você segue a linha de pensamento próxima do sabelianismo. Primeiro que eu não sei o que é sabelianismo. Eu não tenho uma religião que eu sigo, uma teoria que eu sigo. Eu não sei o que é essas coisas. Eu acredito que o Pai se manifesta de três formas diferentes. Sim, eu acredito que ele se manifesta de três formas diferentes. Ele se manifestou no Messias de uma forma, e ele se manifesta em mim de outra forma, e ele é outra pessoa, né? Então, assim, não tem como fugir disso, né? O Messias era um homem que recebeu a compreensão do Pai, o Espírito do Pai, para poder falar com o povo. Não tem como eu negar isso. Tanto é que eu vou trazer uma mensagem aqui no canal falando sobre momentos em que o Messias ele fala na primeira pessoa e quando ele fala na segunda pessoa, né? Que é ele. Porque nós temos que entender, conforme Malaquias diz no capítulo 3, que o Messias era um templo que o Pai separou na terra para poder falar com o povo,
né? E este templo foi utilizado para prestar conta, inclusive, com os líderes religiosos, que eu já falei aqui nesse canal, mas vou falar muito mais, né, a respeito das parábolas, que é uma prestação de conta que o Messias está fazendo com os líderes religiosos. E ali então, conforme Malaquias 3, isso se cumpriu. Ele veio, prestou essa conta com aqueles homens e disponibilizou o mesmo entendimento que o Pai deu para ele disponibilizou para o resto da humanidade. Isso significa receber o Espírito Santo, né? Derramar sobre todos. Ou seja, não era mais uma verdade que estava na mão dos líderes, mas agora todos têm acesso, porque o Pai na boca daquele homem, né? Que foi chamado de ungido, de Messias, por isso a palavra ungido estava cheio do Pai. O Pai na boca dele escancarou suas verdades, né? Então, eu não sei por que as pessoas fazem essa bagunça com essa questão de trindade, porque mais bagunça a mente das pessoas do que as dão paz, né? Eu quero que você tenha paz, que você entenda que o Pai, ele é perfeito, ele é santo, ele é puro, ele não pode habitar a mente, o entendimento de alguém que está todo corrompido. Assim ele trabalhava na velha aliança. Por isso ele lapidou o povo de Israel para se gerar o seu templo verdadeiro. Quando chega o momento, ele vem, ocupa esse templo, que é o Messias, fala as suas verdades, desaposta os mordomos, libera os sacerdotes, porque não precisaria mais deles, porque agora ele falaria no entendimento de cada um, através do derramamento, né? Da consciência que ele daria para a humanidade, para que as pessoas não fossem mais guias, não fossem mais cegos. Inclusive na parábola, por exemplo, das bodas, lá fala que o pão, né, que o pão é esse entendimento, é aquilo que o Messias tinha de melhor. O pão seria dado aos coxos, aos mancos, aos paralíticos, aos cegos. E quem são essas pessoas? Somos nós, gentios, que não tínhamos acesso a essas verdades, né, a consciência pura que o Pai dá. Só que quando está escrito que nós precisamos crer para poder entender que é o Pai que está falando, e aí vamos nos salvando, que é sobre isso que eu falei no vídeo 17, nós somos cegos, nascemos na cegueira, essa religião cega as pessoas, somos coxos, mancos, não fazemos o que tem que ser feito. Só que quando começamos a crer que o Pai fala conosco, e que essa voz que traz razão, que traz equilíbrio, é a voz do Pai, não precisamos mais ouvir os homens. E automaticamente vamos nos salvando, nos limpando dessa cegueira, dessa paralisia, vamos nos tornando pessoas melhores. Não é difícil de entender. Uma outra coisa que eu falei no vídeo que pode chocar algumas pessoas, somente pessoas do sistema religioso, que não precisamos ler a Bíblia para ouvir Deus falar. Porque os líderes ensinam assim, que você tem que ler a Bíblia para ter intimidade com Deus, tem que ler a Bíblia para ouvir Deus falar, o que é um absurdo. Porque se você se lembrar que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, conforme profetizou o profeta Joel, e no livro de Atos, capítulo 2, Pedro fala que do madeiro para frente isso já começou a acontecer. Por que começou? Porque as pessoas precisam crer. Você perceba que lá, quando foram batizadas as pessoas no livro de Atos, não foram todos que receberam a compreensão, se encheram de poder para poder ir anunciar o Evangelho verdadeiro. Não é o Evangelho cheio de dogmas práticas, mas as boas novas. Não foram todos, foram alguns. Por quê? Porque creram. Precisa crer, a pessoa precisa acreditar que é o Pai que está falando com ela. Opa, eu não sabia o que era roubar e o que era matar, porque a lei se a lei não me dissesse. Mas agora eu tenho uma consciência de que matar é errado. Do nada eu comecei a entender que matar é errado, que roubar é errado, que adulterar é errado. Então, peraí, quem que está ditando isso para mim? Quem que está falando isso para mim? É o Espírito Santo. Aí eu comentei que não precisamos ler a Bíblia para ouvir o Pai falar. Algumas pessoas podem se levantar contra, mas quando você, na hora que você vai colocar a mão num dinheiro que não é seu, vai colocar a mão em algo que não é seu, quando você vai fofocar, quando você vai enganar o próximo, e você, dentro de você, uma voz fala, não faça isso, que diferença tem dessa voz dizendo isso, do Messias dizendo, não faça para o próximo aquilo que você não quer que faça para você? Que diferença existe? Em você estar na rodovia ali, a placa dizendo 80 por hora e você a 150 e a vozinha fala para você, diminui a velocidade. Que diferença tem isso, né, essa voz dizendo isso, daquilo que está escrito, por exemplo, na tentação do deserto, que diz, não tentarás o Senhor teu Deus? Que diferença tem de você fazer coisas, você está fumando, sabe que está se matando,
na sua consciência uma voz diz que isso é errado, só que você não dá nem ouvido para essa voz, porque na sua cabeça foi colocado que você só vai ouvir Deus falar se você abrir a Bíblia. E na Bíblia você nunca vai encontrar uma passagem que diz não fume. Só que ela fala para você cuidar do templo. Então, se você está fumando e na sua consciência uma voz diz que isso é errado, é a voz do Pai, que foi derramada no seu entendimento para te proteger. Se você não quer ouvir porque o fermento da religião te diz que você tem que ir para um templo para ouvir isso, é problema seu, mas que o Espírito Santo está falando, ele está. O problema é que as pessoas foram ensinadas e nascemos dentro da cegueira, que nos ensinam que para ouvir Deus falar precisamos recorrer a um pastor, precisamos recorrer a um padre, precisamos recorrer a esse sistema religioso que foi criado pelo homem, quando na verdade a comunhão do Pai é íntima com cada ser humano. Isso é que significa nova aliança. Velha aliança, o Pai falava com os líderes religiosos e os líderes religiosos levavam a mensagem do Pai ao povo. Eram os famosos ungidos, que hoje muitos ainda se autoproclamam ungido, mas na verdade na nova aliança não existe mais um ungido específico, porque senão o Espírito Santo não seria derramado sobre todos, em apenas alguns. Mas o Messias deixou claro que o Pai enviaria o Consolador, e esse Consolador faria o quê? Vocês se lembram? Ele faria as pessoas se convencer do seu pecado e do seu juízo. Ou seja, quando você está fazendo alguma coisa errada e uma voz diz para você não faça, ele não é o Espírito Santo te convencendo de que aquilo está errado, do seu pecado. Quando você vai dormir com dívida com alguém e a sua consciência fica pesando, não é o Pai? Então você precisa ir para um templo para ouvir um homem dizer que você não pode fazer isso? Na verdade, as pessoas elas estão indo para o templo muitas das vezes para buscar coisas dessa terra, para Deus confirmar aquilo que ela quer fazer, e não de fato querem ouvir a sua voz no seu dia a dia, porque às vezes ela vai no templo religioso e o líder religioso manda fazer algo totalmente contrário do que o Espírito Santo está ditando na mente dela, só que ela ouve o líder. Por quê? Porque ela quer ter em quem pôr a culpa, sabe? É um Adão atual, é uma Eva atual. Mas o Pai está procurando os Messias atuais, pessoas cheias do Espírito Santo que não dão ouvido a voz enganadoras, mas dão ouvido à voz, como disse o Messias na tentação do deserto, é como do pão que vem da boca do Pai, não da boca dos homens. Você tem comido o pão da boca de quem? Então analise essa mensagem e pense, eu só estou querendo que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você viva as boas novas. O Pai teve uma maneira de agir na velha aliança. O Pai teve uma maneira de agir na vinda do Messias. E ele tem uma nova maneira de agir na descida do Espírito Santo. Porque nós não somos israelitas. Não podemos ser guiados muitas das vezes por palavras que o Messias disse para o povo de Israel. Temos que fazer a separação, porque senão estaremos remendando pano velho em vestes novas em pano velho. E estamos todos remendados diante do Pai. Ou como ele também usou o exemplo do vinho. Estamos hoje, sabe, colocando vinho novo em vestes velhas. E na verdade, já comentei aqui no canal, essa expressão vinho novo em vestes velhas, o Messias disse porque ele estava na velha aliança. O vinho novo era as boas novas, que estava para chegar, chegaria no madeiro. Então ele sempre usava essa expressão vinho novo, vestes velhas, roupa nova, vestes velhas. Será que você não conseguiu entender que nesse exemplo ele deixa claro, por exemplo, que as boas novas iria chegar ainda? Ele não estava na nova aliança ali ainda. Ele estava cumprindo a lei por nós. Como que pode ele estar vivo, cumprindo a lei por nós, e a nova aliança já está vigorando? É um absurdo, e tem gente que ainda não consegue entender isso. Ele não disse para a mulher samaritana, é chegada a hora, ou seja, ainda não tinha chegado a hora de buscar o Pai em espírito e em verdade, estava chegando. Até o madeiro o povo ainda estava buscando ele no templo, nos montes, mas após tudo mudaria, seria novo. Isso é nova aliança. Velha aliança é noivado, relação de noivado. O pai e a mãe se intrometem no relacionamento das pessoas com o Pai, que eram os líderes religiosos que foram chamados para cuidar do povo, para gerar o povo para o Criador. Só que após descer o Espírito Santo, o próprio Pai descer e se casar com cada pessoa individualmente. Precisa ter pai e mãe se intrometendo, que são líderes religiosos, para dizer o que você tem ou não fazer. Paulo não disse no livro de Hebreus que o novo pacto é isso? É as pessoas saberem o que é certo e o que é errado sem necessidade de ninguém ensinar nada. Por quê? Porque é o próprio Espírito que estará guiando a pessoa. É o próprio conhecimento, compreensão do Pai. A pessoa começará a ouvir a sua voz na porta do seu templo, que é o seu ouvido. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando entendemos isso, a vida se transforma e passamos a viver de fato em novidade de vida, sendo guiado pelo Espírito do Altíssimo. Que o Pai fale muito ao seu entendimento
Entenda que roupa nova, vinho novo, estava falando de nova aliança. Hoje, você querer viver a velha aliança, você está trazendo vinho velho para o odre novo. Você está trazendo roupa velha, remendando na roupa nova. Vista-se da roupa nova, apenas ela é que te dará acesso ao trono, ao banquete, que é buscar o Pai em espírito. Roupa velha sempre vai fazer você ficar do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes. Lembre-se da parábola das bodas. Quem tem vestes produzidas por si próprio, sabe, por religião, não entra para as bodas. Fica do lado de fora, onde tem choro, ranger de dentes e um abismo profundo, não compreende nada. Mas quando você veste as vestes nupciais, aceita as boas novas e entra para as bodas, comer do banquete do Pai no seu entendimento, Ele ceia com você e você começará a ter uma vida muito mais prazerosa, sem ninguém para se intrometer nessa relação que é de casamento. Nova aliança fala de casamento, não tem mais ninguém se intrometendo. Por isso que o Messias falou em Mateus 10, abandonai pai e mãe para ser digno de mim. E ali não é ele falando, é o Pai na sua boca. Como eu falei, eu vou gravar um vídeo mostrando quando é o Messias falando na segunda pessoa, carne, e quando é o Pai falando na sua boca. A maioria das vezes é o Pai falando na sua boca. Como ele diz, abandonai pai e mãe para ser digno de mim, é o Pai falando na sua boca. Porque as pessoas não seriam dignas daquele homem que morreu no madeiro. As pessoas serão dignas do Espírito Santo que estava naquele homem. Quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, não é aquele homem que estava falando isso, porque ele mesmo morreu no madeiro, mas é o Espírito do Pai que estava nele, que o ressuscitou após, sabe, a sua morte. Esse é o Espírito que nós temos que seguir. É o entendimento que nós temos que proclamar. Que o Pai busque que o Pai fale ao seu entendimento grandemente. Até a próxima. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.